Característica da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos, estamos mais uma vez juntos falando de comportamento e espiritualidade, estudando a nossa vida para entender mais a nossa existência. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Desafios de Mudar, de minha autoria, recém-lançado, falando sobre a satisfação com a vida. Esse livro aqui, o lucro dele é todo destinado à Rádio Boa Nova. Então você comprando, você estará ajudando a toda a programação que faz bem para tantas pessoas. Você pode entrar no site da mundomaior.com.br e fazer o seu pedido, Desafios de Mudar. Olha, nós estamos num planeta de provas e expiações, tem muito sofrimento, tem muitas provas, que faz parte do nível de evolução do planeta. Tem muitas pessoas que já estão se equilibrando, que estão de bem com a vida, que estão aproveitando bem a sua estadia aqui no planeta para crescer. Então, há uma mescla de sofrimento e de renovação. Estamos caminhando para a regeneração. Não é incomum encontrar pessoas que ficam se queixando o tempo todo, que fica falando da sua frustração profissional, existencial, no casamento, com os filhos, com a sociedade, com a política. Tem coisas que realmente incomodam, que são desagradáveis. Mas se o indivíduo foca somente estes aspectos da vida, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo todo o universo, não é? Todas as conquistas que a humanidade já obteve, todos os potenciais em desenvolvimento, tudo que está para acontecer, reduzindo somente aos problemas que ele elege como mais importante da sua vida. Joana de Ângeles faz uma colocação sobre maturidade que aí permite entender porquê destes comportamentos. Veja só, nesse livro então, diz a benfeitora: a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Então vamos refletir. O primeiro sinal de lucidez do indivíduo, não é? O indivíduo está satisfeito com tudo que lhe acontece. Então quer dizer que estas pessoas insatisfeitas estão revelando muita imaturidade, muita falta de percepção de tudo que acontece em sua vida. Ela está focada somente em alguns aspectos. Então nós poderíamos pensar no seguinte: por conta dos conflitos pessoais, a gente pode também entender os conflitos como perturbações, como sofrimento. Por conta disso que tem dentro do indivíduo, ele exterioriza, é aquilo que a gente chama de projeção. Ele tende a ver fora de si o que está acontecendo dentro. Não é? Então, eu vou dar um exemplo bem material, bem objetivo. Se você estiver com enjoo de óleo, você está sentindo o cheiro de óleo, aquilo te enjoa, aquilo vai fazer com que você fique muito sensível quando você vê uma fritura. Se você vê um pastel na sua frente, um ovo frito, uma carne frita que tem a gordura, aquilo vai te causar um enjoo, um mal-estar muito grande por causa da náusea que você está sentindo internamente. Então, esse estado interno faz você perceber as coisas como desagradáveis. É a mesma coisa o tormento, o conflito, a perturbação pessoal, né? Então, o indivíduo tende a olhar para o mundo de acordo com esse estado interior. Percebe? Então, a benfeitora fala aqui que é a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio do indivíduo, é a satisfação com tudo.
Isso quer dizer o quê? Que o estado interior do indivíduo, como está mais equacionado, mais equilibrado, mais harmônico, ele enxerga melhor as coisas. Então, para aquele que está com o estômago doente, que está com náusea de óleo, tudo que ele olha é ameaçador. Vai causar mais enjoo, não é? Então, o mundo dele fica bem restrito. Tudo é causa de algum mal-estar. Este que já está mais lúcido, que está mais equilibrado, ele não vê somente as frituras, ele vê outras coisas, ele vê as frutas, ele vê o verde, ele vê os sucos, ele vê coisas que trazem também um prazer, que são deliciosos. Ele consegue apreciar outras coisas, não é? Isso serve para a nossa reflexão. Como que nós nos encontramos no processo evolutivo? Somos pessoas ainda muito focadas somente nas coisas desagradáveis, chatas, conflituosas, ou já conseguimos ver as boas coisas? Então, nós precisamos começar a aprender a ter satisfação com tudo, porque tudo que está acontecendo ao nosso redor, que é significativo, faz a gente crescer, não é? Você pega uma pessoa melindrosa, alguém chega para ela e fala: puxa, você está com o cabelo diferente, você cortou, ou está estranho o seu cabelo, ela já se sente ofendida. Por quê? Porque ela está machucada por dentro, ela tem conflitos internos e ela considera que qualquer coisa que se fale sobre ela é falar mal. Então ela não aprende. Uma pessoa que já está resolvida ou que está em processo de resolução interna, ela aceita aquilo lá como uma brincadeira, como um feedback. Oh, legal, gostei do toque que você deu, vou prestar atenção, vou mexer nisso ou naquilo. Ou, não, eu gostei, não tem problema, não tem, tá bom assim para mim, né? Então, esta pessoa está aprendendo com a vida, ela está desfrutando melhor a sua existência, né? Então, ela tem aqui essa satisfação com tudo que acontece, porque ela sabe que é o melhor para o seu crescimento. Veja, é claro que tem situações desagradáveis. Se você desce do ônibus e torce o pé, dói, vai paralisar você durante alguns dias, você vai engessar o pé, etc. Né? É desagradável. Se você estiver com uma gastrite, é desagradável, dor no estômago, você não vai se alimentar direito. Tudo isso é desagradável e ninguém gosta de ficar nessa situação. Mas estamos falando de coisas significativas. Agora, mesmo estas pequenas, passa a receber um outro olhar quando a pessoa está mais resolvida, né? Então, assim, para nós buscarmos entender melhor como nos encontramos, presta atenção como é a sua relação com a vida. Se é uma relação desgastante, sofrida, no qual você sempre está em atrito, não tem momentos de trégua, de descanso, de satisfação. Então, esse atrito, esta dificuldade de relação está mostrando que você tem alguns machucados, algumas perturbações internas, conflitos, que faz você ter esta relação inamistosa com o seu meio ambiente. E óbvio que desse modo a pessoa não aprende muito, porque ela está o tempo todo brigando, né, com a situação. Olha, se você quiser participar do programa, o telefone do ouvinte é o 0800 979 5011 e 2457 7000. O WhatsApp é o 979 66 40 36 ou o 996 43 38 e 27. E nós estamos também no, deixa eu ver aqui, no Facebook. Deixa eu atualizar aqui, colocar na minha página, para que as pessoas que estão acompanhando, estão no Facebook, possam acompanhar. Compartilhar. Então quem estiver no meu Facebook
também vai acompanhar ao vivo ao programa. E deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Não, ainda não tem. Tem pessoas dizendo bom dia, que eu agradeço muito. Deixa eu voltar para a tela anterior, para eu ver o tempo que está faltando aqui. Bom, então, deu para nós entendermos que essa relação inamistosa é muito mais produto das nossas desordens internas do que as coisas externas. E você poderá dizer, não, mas nós vivemos numa sociedade caótica, interesseira, patológica. Sim, a sociedade tem os seus problemas e causa algum estresse no indivíduo, no vivente, causa, não é? Mas não é o determinante. E outra coisa, gente, pela lógica do Espiritismo, já que estudamos o Espiritismo, se nós estamos reencarnados nessa sociedade, tem algum motivo, não tem? Não é porque nós entramos aqui de paraquedas, nós não caímos casualmente onde estamos. Estamos aonde necessitamos. Lembrando daquela frase muito usada pelos espíritas, por nós espíritas, né? Nós estamos onde merecemos. Eu lembro de uma colocação de Joana de Ângeles que ela fala, nós não estamos onde merecemos, nós estamos onde necessitamos, porque ainda não merecemos. Porque se merecêssemos, estaríamos em condições melhores. Então, estamos onde precisamos. Então, não dá para ficar reclamando, não é? O negócio é o seguinte, olha, arregaçar as mangas e procurar fazer o melhor. A satisfação é contentamento, alegria, deleite, júbilo, prazer, regozijo. Você está satisfeito com a sua vida? Com qual frequência você está satisfeito? A maior parte da semana você está para baixo ou está para cima? E a insatisfação é algo constante na sua vida? O que predomina mais, satisfação ou insatisfação? Você já se acomodou com a insatisfação? Será que você não tem que se mobilizar e falar, chega de insatisfação, deixa eu buscar a satisfação? Que mais? A terapia cognitiva considera que a interpretação que o indivíduo faz de um evento determina como ele se sente e se comporta, tá? A interpretação, se você interpreta tudo na minha vida é difícil, tudo é muito complicado, então essa interpretação vai fazer com que você tenha uma reação consoante à ideia negativa, vai ser tudo ruim, você vai ter emoções perturbadoras. Porque tudo que vai acontecendo, você já vai fazendo aquela leitura, tudo é difícil, tudo é persecutório, tudo é para fazer eu sofrer, etc, etc. Então, ele vai gerando, ele é um produtor, um fabricante de tormentos pessoais. O que mais temos aqui? Isso quer dizer que não é uma situação necessariamente como um emprego estressante ou uma viagem chata que traz a insatisfação. Mas como se enxerga isso? Não é a situação em si, mas como o indivíduo pensa sobre aquilo. Mas, o que o empregado... deixa eu voltar um pouco antes. É claro que em um emprego não desejado, que não traz realização, é maçante. Isso é notório, é refletido, não é? Que acontece. Mas... o que o empregado pensa dele poderá torná-lo horrível, mais horrível do que é. Então, você trabalhar num lugar maçante, é chato, beleza. Agora, você ficar reclamando o tempo todo, você torna aquilo muito maior do que é. O fato de você saber lidar com aquilo não quer dizer que você está fazendo uma adaptação doentia. Uma conformação, está se conformando. Não. Você está preservando a sua saúde. Porque se você ficar o tempo todo se queixando, brigando, você vai somatizar. Você vai fazer mal para suas células. Tem muita gente fazendo o que não gosta no campo profissional e nem por isso vive o inferno. Nem por isso.
Aqueles que vivem o inferno é por opção pessoal. Deixa eu ver o meu tempo aqui, quanto que está. Não, ainda está tudo bem. Bom, provavelmente você conhece alguém que reclama de tudo. Nada satisfaz. São aquelas eternas insatisfeitas, né? Ela comprou o carro zero, que ela ficou 6 meses se programando para aquilo. Comprou o carro, fica feliz durante a primeira semana e logo volta à insatisfação. Aí ela já começa a xingar o carro, o trânsito. Ela ganha um presente, abre um sorriso, né? Logo depois, daqui meia hora, ela já está de cara feia. O problema não é externo. O problema não são somente as coisas externas. Porque você veja, você ter um carro, você comprar um sapato que você gosta, comprar um celular, são motivações. São motivações que trazem algum prazer, alguma alegria. Mas, se você, apesar de ter tudo isso, essas coisas externas, você está perturbado por dentro, você não vai conseguir se satisfazer, se saciar com aquilo que acontece externamente. Então, um grande equívoco que acontece na sociedade materialista é o indivíduo estar angustiado e tentar resolver a angústia comprando coisas, em vez de conhecer o seu mundo interno. Resolver o que está internamente desagradável. Por que que eu vivo angustiado? Por quê? Eu vivo angustiado porque eu me acho inferior. Por que que eu me acho inferior? Porque eu não consigo ter sucesso profissional e também na área afetiva. E por que que você não tem sucesso na área afetiva? Porque eu bebo demais, ou eu não me arrumo, eu fico muito nervoso. Então, espera aí, você tem que ir mexendo nessas coisas. Então, tem que se arrumar, tem que se perfumar, tem que buscar conversar mais com as pessoas. E na profissão, você não se realiza por quê? Você não investe no conhecimento, você não procura fazer certo as suas coisas. Então, arruma isso para você ter sucesso na sua área profissional. Então, tem coisas que podem ser mexidas, né? Então, se você se acomoda com essa insatisfação, achando que é da sua natureza, você vai ficar assim até o final da vida. Eu lembro daquela colocação no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você espeta um espinho no dedo, você vai deixar o espinho lá, alegando que é seu karma sofrer? Aquele espinho vai causar inflamação e você pode perder o dedo, o braço e a existência. Não, está doendo, deixa eu tirar. Então, espera, tem uma área da sua vida que está doendo? O que você está fazendo para parar de doer? Tem que buscar os caminhos, ver o que é possível. Quando você fez tudo, não conseguiu, então pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Aí entra a fé. Você tem fé? A confiança de que Deus quer o melhor para você? Tem situações que você quer superar e não consegue? Tem que saber lidar com os limites também. No entanto, quando a pessoa tem fé, ela não enxerga mais aquela dificuldade, aquele limite com angústia, com sofrimento. Ela vê como oportunidade de crescimento, de teste da sua capacidade de enfrentamento, etc. Então muda a sua postura diante do acontecimento. Então veja, nós sempre estamos aí como coadjuvantes nestas realizações, nesses acontecimentos. Não são coisas que acontecem fortuitamente apartados do indivíduo, né? O indivíduo tem relação com aquilo que está acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui. Depois eu preciso ver aqui. Os amigos espirituais aguardam só um pouquinho. Bom, então continuando aqui. Olha, tem situações desagradáveis, é claro, como nós já falamos, mas tem que ter uma força no indivíduo de modo a ele não deixar aquilo dominar a sua personalidade. A fé, como nós vimos, é uma força tremenda que traz sentido na vida, traz significado, né?
Agora, aí entra também o nosso enfrentamento da situação. Então, às vezes o indivíduo aprendeu ao longo da vida a não ter satisfação, prazer, alegria, porque ele aprendeu com os seus pais a não ver o lado bom da vida. Então, cabe a você agora tomar essas rédeas na sua mão e começar a encontrar as coisas legais na sua vida. Bom, nós vamos já ao intervalo. Pensa nisso e voltamos a refletir. Olha, quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, o telefone é 979664036. Até já. Olá pessoal que está no Face, eu quero dar uma dica para vocês. De livro, como eu já dei no programa anterior. É o livro Voltei, do irmão Jacob. O irmão Jacob, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado, da Federação Espírita Brasileira. E quando ele desencarnou, ele ficou muito surpreso com a vida espiritual, apesar dele ser um trabalhador da seara espírita, de ter lido os livros de Allan Kardec, os livros de André Luiz, ele ficou surpreso e neste livro ele narra a sua desencarnação. A surpresa que teve diante da vida espiritual, dos benfeitores, da vida que ele levou. Por exemplo, uma coisa que ele conta aqui, que ele era uma pessoa muito sisuda, muito séria, que ele não deixava o sentimento tomar conta, não é? No trabalho fraternal. É um comportamento que ele tinha dificuldade. Ele fala do processo todo da desencarnação, o enfraquecimento, o tratamento espiritual que ele vai receber, que ele recebe, a chegada dele na vida espiritual, os benfeitores, depois a visita dele aos encarnados. Ele vai procurar, através do Chico Xavier, trazer uma mensagem mediúnica, porque ele tinha prometido isso quando estava encarnado. E ele fala, no livro não está claro que é o Chico Xavier, mas a gente entende que é, não é? E ele fala com o mentor do médium, que queria escrever alguma coisa, e o mentor fala que ainda ele não tem sintonia com o médium. E aí ele fala, mas André Luiz falou logo depois que desencarnou, não é? E o benfeitor vai dizer, André Luiz frequentou as nossas sessões durante 700 dias para entrar em sintonia com o médium e poder escrever. Muito interessante isso para quem estuda mediunidade. Então está aqui o livro Voltei, de Chico Xavier, do irmão Jacob. Compra, que é muito bacana. Agora, olha, está saindo aqui na tela o tempo, porque aqui estava a data de quinta-feira, viu? Por isso que eu não acompanhei aqui o tempo terminando. Tudo bem, eu já resolvi. Vamos voltar mais. Tá. Vamos voltar. Muito bem. Muito bem, estamos de volta estudando o livro Desafios de Mudar. Você pode participar pelo WhatsApp 97966-4036, 996433827. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp se tem alguma pergunta. Não, eu ainda não tenho. Não, ainda não tem nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Facebook. Emanuel diz, a felicidade nessa jornada não é uma estação aonde chegaremos e finalmente seremos felizes.
Seremos felizes é a maneira de viajar que te fará feliz. Viaje feliz. Ok. É assim, é um processo, né? Não é uma coisa pronta, é um pacote de felicidade. Toma, é um processo. E o indivíduo, à medida que amadurece, ele também vai sabendo viver, ele vai aprendendo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação, deixa eu ver aqui também. Não, deixa eu voltar. Bom, então voltando ao livro. Provavelmente você conhece alguém que reclame de tudo, nada satisfaz. É alguém insaciável que precisa ser agradado o tempo todo. Será que o mundo é tão ruim assim, de modo que não exista nada aos olhos dessa pessoa que seja interessante, bonito, prazeroso? Ou será que ela perdeu a capacidade de apreciar as coisas? Voltando ao que eu estava dizendo no bloco anterior, algumas pessoas aprendem a ver o lado ruim da vida, só o lado ruim, né? A mentira que se propaga na televisão, da política, a fraude aqui, na empresa um chefe maldoso, um amigo fofoqueiro, e o indivíduo vai fazendo uma leitura da vida, desses acontecimentos, como realidade. Ele não faz uma filtragem aí, espera aí. Estas pessoas perturbadas não são os representantes da humanidade, né? Não são os representantes. Tem muita gente aí fazendo coisas legais, muitas pessoas equilibradas, ajustadas, e que está fazendo as coisas acontecerem na vida. Portanto, se você aprendeu a ver o lado negativo, né, por conta da sua educação, do seu meio social, hoje você pode modificar isso aprendendo a ver as coisas legais. Então, talvez, diante de uma situação que parece chata, você poderia fazer uma leitura, o que está atrás daquilo lá? Você pode ver, às vezes, um amigo seu que está entrando numa vereda aí bastante preocupante pelos pensamentos que ele está tendo. Aí ele fica desempregado. E aí você vê que ele para com aqueles pensamentos. Então o desemprego veio ajudá-lo. Parece louco isso, né? É a mesma coisa a doença. Os benfeitores às vezes promovem uma doença temporária para que o indivíduo saia daquela trilha perturbadora que o indivíduo está caminhando. Então, é uma leitura que vai além da situação em si, que nós temos que aprender. Ora, se Deus é a bondade suprema, onisciente, né, tudo que acontece sai das suas leis, das suas determinações, então tudo que acontece tem um significado. Nós precisamos aprender a fazer essa leitura, digamos, integral, e não uma leitura parcial, né? Eu lembro aqui do benfeitor Aniceto, no livro de André Luiz, Os Mensageiros, que ele diz que nós estamos muito acostumados, muito condicionados a ver somente o campo dos efeitos. Então você vê uma doença, é um efeito. Qual é a causa? Então nós precisamos ter essa consciência ampla, integral. Está acontecendo isso. O que deve ter originado? Qual é a causa? Por que a pessoa está assim? No programa de segunda-feira, eu estava vendo alguns casos de loucura, de patologia, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, e ele estava falando, né, o indivíduo quando reencarna, ele já traz essas patologias, e isso vai se imprimir no corpo físico. Quem olha fala, puxa, coitado, ele nasceu num corpo doente. Não, era ele que estava doente. Ele que transformou o corpo em doença, porque ele estava com o perispírito já alterado. E o perispírito imprimiu no corpo as alterações que ele trazia. Então ele não é vítima do corpo, não. Ele já tinha aquilo lá. Então é uma visão integral. É uma visão digamos, holística, causa e efeito, onde você está percebendo o todo. E isso nós temos que refletir conosco. Ora, eu sou uma pessoa que as pessoas não se aproximam de mim, as pessoas têm dificuldade, ou eu sou uma pessoa muito sociável, as pessoas gostam de estar comigo. Então, eu promovi essa situação na minha vida. Eu já trabalhei isso em vidas passadas ou mesmo nesta vida, né?
Bom, e isso também faz com que o indivíduo, diante dessa consciência, ele possa dizer, opa, espera aí, vou começar a fazer coisas legais na minha vida. Que tal eu desenvolver mais a minha sociabilidade? Que tal eu ser mais fraterno com as pessoas? Mais solidário, mais amistoso, não é? São aprendizados que nós vamos tendo. Mas vamos continuar aqui. Bom, então essa pessoa insatisfeita, o que ela carrega em seu mundo interior, que tende a ver tudo pela lente embaçada e escura. Essa pessoa perdeu a objetividade de distinguir o que é real e o que é irreal, porque ela vê o mundo conforme seus tormentos internos. Então, ela está vendo um mundo bastante projetado do seu mundo interior. Ela pensa que é objetiva, que tem uma visão real, objetiva, e não é subjetiva. Você já viu aquelas pessoas que dizem, eu sou bem objetiva, eu sou realista. E ela não percebe que ela está fazendo um julgamento do mundo interno segundo os seus valores. Ela não consegue perceber isso. Porque, gente, uma pessoa que vem falar de realidade, ela tem que ver tudo, ela tem que ver tanto as coisas desagradáveis, perturbadoras, como as coisas maravilhosas, bonitas, encantadoras, o progresso, as pessoas boas. Estas tais pessoas realistas só vê os defeitos dos outros, só vê os insucessos sociais, as perturbações sociais. Elas não veem uma coisa legal, né? Então, que realidade é essa? É uma realidade parcial, é uma realidade doentia. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos acompanhando. Bom, aqui eu não sei. Deixa eu ver. Tentamos ajudar, mas aqui eu não estou entendendo. Não dá para eu entender aqui a colocação, depois eu respondo de outro modo. Deixa eu voltar aqui na tela. Bom, continuando. É preciso considerar essa distorção que o indivíduo causa por conta dos seus tormentos internos, na avaliação dos acontecimentos da vida, não como um defeito permanente da personalidade, não inerente à sua essência, uma vez que é fruto da imaturidade e das experiências desastrosas que deixam marcas em forma de intolerância, irritabilidade, desilusão, apatia, um estado em que as coisas ficam desinteressantes, os pensamentos e as emoções estão desorientadas. Esta pessoa que é pessimista, que é negativa, que só vê o lado ruim da vida, ela ficou assim temporariamente, ela aprendeu, né, através da experiência. Provavelmente diante de decepções, de perdas, de insucessos, de sofrimentos, nós vamos ficando marcados e a pessoa começa a ter esse padrão de funcionamento. E quem olha fala, puxa vida, mas essa pessoa não muda, vai ficar sempre assim? Vai mudar. Todos nós mudamos. As experiências da vida são incompreendidas ainda, esses mecanismos. Eu lembro de uma fala de Joana de Ângeles, quando nós pensamos que somente o sofrimento corrige a pessoa. A divindade tem instrumentos inimagináveis para ajudar o indivíduo a despertar. Às vezes nasce um neto, não é? Diante daquele avô difícil, casca grossa, como se diz, ninguém tolera, e o neto ou a neta vai derretendo toda aquela geleira lá, com o amor. A criança, que é um espírito já amadurecido, às vezes, que veio para arrumar a família, né? As energias dele acabam com toda aquela frieza, com toda aquela dureza de coração daquele indivíduo que ficou assim por causa das marcas da vida e não soube elaborar. Então, aos poucos, aquele neto vai fazendo ele se abrir, né? Abrir a guarda, pega no colo, brinca, sente a falta quando não vem, né?
começa a chorar, ó a geleira derretendo, começa a chorar, fica imaginando se vai acontecer alguma coisa ou não. Então, são outros mecanismos para acordar o indivíduo. Quando a pessoa não acorda por um mecanismo, por um instrumento mais saudável, pode vir as expiações. Então, você pega uma pessoa hoje que é muito dura, muito ranzinza, briga com toda a família. Eu estou falando isso porque eu lembro de um caso, de uma regressão de uma pessoa que o pai, que era difícil com todo mundo, uma pessoa muito dura, intransigente, ele desencarnou e reencarnou num meio onde ele era desamado, ele não tinha ninguém, né? Então, esta experiência foi abrindo caminhos internos, né? Foi quebrando aquela geleira, ele começou a perceber a importância dos relacionamentos, dos afetos. Se antes ele desdenhava, pisava nas pessoas, brigava, afastava, xingava, agora ela mendigava afeto. Mendigava. Porque diante da extrema carência, da extrema necessidade, muda tudo, gente. Não tem frieza, não tem dureza, não tem força que consiga manter isso durante muito tempo. E é muito interessante porque este aspecto da carência, ele vai se irradiando na personalidade. O indivíduo se sente carente, isso vai mexer na sua autoestima, autoconfiança, autoamor, no seu intelecto, na sua emoção, tudo vai ser afetado. Por quê? Porque o indivíduo fica perturbado, ele sente falta. E como ele não tem, ele se julga como inadequado. Quando ele se julga, ele mexe na autoimagem, mexe na autoestima, ele se sente diferente dos outros, ele se sente inadequado. Olha só as ramificações da perturbação do indivíduo, né? Mas vamos continuar aqui, trazendo mais elemento para reflexão. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, ainda temos tempo. Bom, no processo evolutivo é inevitável passar por estas situações, fazem parte do aprendizado e do desenvolvimento pessoal. Fomos criados simples e ignorantes, sem experiências e sem conhecimentos. Portanto, erros, insucessos, sofrimentos e acertos, sucessos e alegrias são naturais. São naturais. Você caiu, escorregou, errou, ok, isso faz parte do processo. Levanta e continua. Agora você acertou, isso mexe na sua autoestima, você fica melhor. Opa, de repente caiu de novo, levanta, continua. E assim nós vamos com acertos e erros, quedas e levantar e continuar. Os erros ajudam no desenvolvimento individual, porque, para corrigi-los, é preciso mobilizar os recursos psíquicos, como a inteligência, a criatividade, o raciocínio, de modo a aprimorá-los. Eu queria deixar isso bem claro. Quando a gente erra uma coisa, para consertar aquele erro, a gente tem que usar as nossas capacidades. Então, quando eu uso a capacidade, eu fico mais inteligente, eu fico mais sociável, eu melhoro. Então, o erro está ajudando. E os acertos ajudam mais ainda. Quanto mais aperfeiçoada, mais ampla fica nossa percepção da realidade. No estágio evolutivo que nos encontramos, não somos mais guiados pelos instintos como os animais. Já desenvolvemos valores que ultrapassam o egocentrismo, como a amizade. A amizade é um novo valor que nós desenvolvemos. A amizade é melhor do que aquele egocentrismo. A amizade, a responsabilidade, a generosidade, a justiça, a felicidade, estes são valores que nós desenvolvemos, né? A vida não se resume em atender somente aos caprichos pessoais. Tem momentos que nós somos frustrados. Você pode ter uma autoestima 10. Não, vamos dar mais um ponto, 11. Não quer dizer que você vai acertar tudo, ou vai obter resultados positivos. Você não é Deus, não é onipotente. Você pode ter uma bela autoestima e errar
e continuar com a bela autoestima. Por quê? Porque você vai pensar o quê? Bom, eu tentei fazer aquilo, mas eu não consegui. Eu não consegui porque tinha situações que independiam de mim. Ou, não, era possível fazer, mas eu não tinha capacidade naquele momento. Né? Não é porque eu não tenho uma capacidade X que eu não tenho autoestima. Eu tenho autoestima e posso não ter capacidade de fazer alguma coisa. Não tem nada a ver. É o indivíduo que se julga. Por exemplo, se você me der uma fórmula matemática para eu resolver, eu não vou conseguir resolver porque eu não sei e não gosto de matemática. Não quer dizer que eu não tenho autoestima. Eu tenho autoestima. Mas a matemática, hoje na minha vida, nesse momento, é dispensável. Ou outra área, né? Outra área, que não me interessa, não quer dizer que mexa na minha autoestima. Vamos ver aqui. A vida não se resume em atender somente aos caprichos pessoais, que não saciam e não eliminam os tormentos não enfrentados. Com isso, as coisas vão ganhando significado, as experiências passam a ter outro valor. O limite, a dor, a falta, a restrição não são vistos mais como forma de punição. Azar, antipatia, maldição, mas como instrumentos de aperfeiçoamento do espírito. O indivíduo amadurece e ele já faz uma leitura diferente. Quer ver uma coisa que a gente se debate bastante, que depende de evolução? A mágoa, o ressentimento. A gente fala, eu perdoo, mas eu não esqueço. A gente fica naquela briga interna, não é? Quando nós evoluirmos mais e ampliarmos a nossa consciência, nós não vamos ter mais raiva, ressentimento. Por quê? Porque você vai compreender a pessoa. Não importa se ela fez errado ou certo, você compreende. Quando você compreende, você não tem mais raiva, não tem ressentimento. Porque você sabe por que ela fez aquilo. E aquilo não te machuca mais. Então, quando nós nos debatemos ainda na coisa do ressentimento, perdoo ou não perdoo, estou ressentido ou não, é por conta das nossas imaturidades. A evolução vai resolver tudo isso, vai equacionar. Tem muitos problemas nossos atuais que a gente não consegue, né? E isso é uma briga que faz o intelecto se mexer, buscar saída, conhecimento, conversar. Isso mobiliza. Mas tem respostas que só vêm com a evolução. O Frederico Pels, da Gestalt Terapia, ele fala, para o indivíduo sair do conflito, ele precisa amadurecer. Quando ele amadurece, ou seja, quando ele cresce, o problema é resolvido. Essa é a ideia. Bom, nós estamos a 2 minutos do término do programa. Aqui está o livro Desafios de Mudar, de minha autoria. O lucro dele é destinado à Rede Boa Nova, de rádio. Você pode entrar no site mundomaior.com.br e obter o livro. Esse livro não é um livro de autoajuda, é uma leitura que eu faço do ser humano como espírita e psicólogo, né? Então, é olhar o ser humano como um espírito imortal e pluriexistencial, que reencarna milhares de vezes para evoluir, não é? E a visão da imortalidade. Nós somos centelhas divinas que nunca vamos acabar, não é? A nossa personalidade hoje é o resultado da somatória das várias encarnações que nós já tivemos e haveremos de ter, né? Bom, então estamos chegando ao final. Eu agradeço a sua participação. No programa, na segunda-feira eu tenho um programa que eu falo de obsessão espiritual às 22 horas, aqui mesmo. Então é um estudo do comportamento e da obsessão espiritual. Bom, que mais? É só isso. Eu desejo que você tenha uma boa semana, que você possa aproveitar bem a sua vida no planeta, que você está aqui encarnado para evoluir, não deixando que as perturbações sociais, as crises que fazem parte do nosso crescimento, perturbe a sua vida. Vamos aprender a superar isso. Muito obrigado e boa semana. Você ouviu Desafios e Soluções.